Finalmente, Bolsonaro ficou cara a cara com a justiça. O julgamento desta terça começou com Moraes destroçando a farsa bolsonarista. Relatório revelou plano golpista e risco iminente aos poderes. O ministro desmontou a narrativa fake de velhinhas com a Bíblia nas mãos e mostrou quem realmente atacou a democracia. O golpe está documentado. Paulo Gonet afirmou que houve tentativa de golpe e que trama bolsonarista é punível. Terminaram todos os julgamentos preliminares e amanhã a sessão retoma com a fala de Xandão, relator do caso. A justiça avança e o bolsonarismo desmorona. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias sobre o julgamento mais aguardado, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. O ministro Alexandre de Moraes leu nesta terça-feira seu relatório sobre a denúncia contra Jair Bolsonaro e outros 7 acusados que fazem parte do núcleo 1 da trama golpista, confirmando a grave ameaça que suas ações representaram à democracia. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído ocorreu por meio de sequência de atos que visavam romper a normalidade do processo sucessório. Esse propósito ficou evidenciado nos ataques recorrentes ao processo eleitoral, na manipulação indevida das forças de segurança pública para interferir na escolha popular, bem como na convocação do alto comando do Exército para obter apoio militar à decretação que formalizaria o golpe. Continua a Procuradoria-Geral da República expondo que a organização criminosa seguiu todos os passos necessários para depor o governo legitimamente eleito. Objetivo que, buscado com todo o empenho e realizações de atos concretos em seu benefício, não se concretizou por circunstância que as atividades dos denunciados não conseguiram superar a resistência dos comandantes do Exército e da Aeronáutica às medidas de exceção. Os denunciados também encadearam ações para abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Minaram em manobras sucessivas e articuladas os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra suas estruturas. As instituições democráticas foram vulneradas em pronunciamentos públicos agressivos e ataques virtuais, proporcionados pela utilização indevida da estrutura de inteligência do Estado. O ímpeto de violência da população contra o Poder Judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais baseadas em dados falsos. Ações de monitoramento contra autoridades públicas colocaram em risco iminente o pleno exercício dos poderes constitucionais. Os alvos escolhidos pela organização criminosa somente não foram violentamente neutralizados devido à falta de apoio do alto comando do Exército ao decreto golpista, que previa expressamente medidas de interferência nos poderes constitucionais. As ações progressivas e coordenadas da organização criminosa culminaram no 8 de janeiro de 2023. Gonet classifica como perturbadores os meses finais de 2022, após a vitória do presidente Lula, quando a trama golpista tomou forma. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, não deixou dúvidas durante a leitura do relatório da denúncia contra o ex-presidente. Houve tentativa de golpe por parte de Bolsonaro e pelos denunciados, e a ação é punível descrito em lei. Os meses de novembro e dezembro de 2022, após o resultado das eleições, foram perturbadores. Fatos atordoantes que se seguiram ao resultado das eleições foram descobertos durante a proficiente investigação da Polícia Federal. A execução de atos de essência golpista criminosa também se estampa em outro conjunto de episódios assombrosos, desvendados no inquérito policial. As investigações revelaram a aterradora operação de execução do golpe, em que se admitia até mesmo a morte do presidente da República e do vice-presidente da República eleitos, bem como de ministro do Supremo Tribunal. Os membros da organização criminosa estruturaram, no Palácio do Planalto, ataques às instituições,
com vistas à derrocada do sistema de funcionamento dos poderes e da ordem democrática, seguindo o plano que recebeu o sinistro nome Punhal Verde-Amarelo. O plano se desdobrou em minuciosas, requintadas e perniciosas etapas. Tinha no Supremo Tribunal Federal o alvo a ser neutralizado e cogitava da eliminação do presidente da República eleito. Outros planos encontrados na posse dos denunciados se somaram a este. Nele se buscava o controle total sobre os três poderes. Nele se dispunha sobre um gabinete central que haveria de servir ao intuito de organizar a nova ordem em vias de ser implantada. Um deles se encerrava com esta expressiva frase: Lula não sobe a rampa. Os planos culminaram no que a organização criminosa denominou de Operação Copa 2022, que teve etapas realizadas e que visava estabelecer situação de estresse social apta para arrastar o alto comando do Exército à aventura do golpe. O caso de invasão, destruição e brutalidades ocorridos em 8 de janeiro de 2023 têm sido analisados e julgados pelo Supremo Tribunal em diversos processos penais. O Supremo Tribunal neles discerniu a ocorrência de crimes contra a ordem democrática, afirmando reiteradas vezes a tentativa de golpe. O episódio foi fomentado e facilitado pela organização denunciada, especialmente pelos denunciados que estavam, a esta altura, na Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Portanto, a tentativa, até porque, como é evidente, golpes que se consumam não geram punição dos vitoriosos, essa tentativa é fato punível, descrito em lei. Mais uma mentira da extrema-direita exposta. Moraes exibe provas de que apenas 7 pessoas condenadas têm mais de 70 anos de idade. Bolsonaro passou vergonha ao vivo. O ministro Alexandre de Moraes destruiu a narrativa mentirosa dos bolsonaristas de que os golpistas condenados pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro seriam velhinhas com a Bíblia nas mãos. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante, se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações que eu peço para colocar para facilitar. Nós, até agora, presidente, eu repito, em 1.494 ações, reafirmamos a competência do Supremo Tribunal Federal para todos os casos relacionados ao dia 8 de janeiro. Nós tivemos já 1.029 condenações, 7 absolvições e ainda há 439 ações penais em andamento. Dessas condenações e ANPPs, 1.029. Das condenações, foram 497 condenações. 50% das condenações, 249 condenações, foram apenas penas privativas de liberdade inferiores a 3 anos. Então, das 497 condenações, metade penas inferiores a 3 anos, substituídas por penas restritivas de direitos. Defesas tentam enganar com história de que não tiveram acesso às provas, mas Moraes expõe prints em grande estilo. A defesa de Jair Bolsonaro e de outros acusados tentaram, mais uma vez, criar a narrativa de que não tiveram acesso às provas da acusação, mas não contavam com o golpe de mestre de Moraes. Não me parece que o Ministério Público aqui tenha se utilizado de qualquer prova ou indício que a defesa não tenha tido acesso também. Até porque os advogados, todos os advogados, mesmo que em determinado momento as pessoas físicas dos advogados fossem outros, mas todos acompanharam
desde sempre as investigações. Para não ficar citando e cansá-los, eu fiz no voto, que distribuirei a Vossa Excelência, cada vez que houve acesso nas investigações às datas dos advogados Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto. Foram inúmeros, como tem absoluto direito os advogados, a defesa, foram inúmeros acessos sempre a todas as provas e todos os documentos juntados aos autos. Detenção no Supremo Tribunal Federal. Advogado de Felipe Martins tenta desafiar ordem do Supremo, dá piti e é detido por desacato. O advogado Sebastião Coelho, que representa o ex-assessor bolsonarista Felipe Martins, foi detido no STF por desacato, após ser barrado de participar do julgamento sobre a trama golpista nesta terça-feira. Ele tentou entrar na sala de sessões da primeira turma na marra sem portar credenciamento. Felipe Martins foi denunciado pela PGR, mas não faz parte do núcleo 1 da trama. Passando vergonha, o advogado deu um escândalo e afirmou que teria que ser impedido à força. O ministro Alexandre de Moraes não interrompeu sua leitura enquanto Sebastião gritava arbitrários. O STF informou que ele não se credenciou previamente para participar e havia orientação de credenciamento prévio por parte de advogados. Por isso, foi encaminhado para acompanhar da segunda turma. Fim do jogo para Zambelli. STF forma maioria para condenar a deputada bolsonarista. O STF formou maioria para condenar a deputada Carla Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Além do placar formar 6-0 contra Zambelli, a maioria também foi a favor de cassar o mandato da bolsonarista e enviar a arma apreendida ao comando do Exército. Apesar do julgamento estar suspenso por um pedido de vista do ministro Nunes Marques, que terá até 90 dias para analisar o caso, o ministro Dias Toffoli antecipou seu voto. Os ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin já votaram. A acusação foi feita após Zambelli apontar uma arma e perseguir um homem negro, apoiador de Lula, no meio da rua em São Paulo, na véspera do segundo turno das eleições. A PGR entendeu que o homem não oferecia perigo ou ameaça real que justificassem o uso da arma, além do constrangimento causado. Foi pura intimidação. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber o que você quer ver aqui no nosso canal. Deixe nos comentários.